Olá pessoal, olá estudantes, boa noite a todos. Estamos no nosso segundo dia do evento do workshop de empreendedorismo e finanças, os caminhos para o empreendedor do futuro. Meu nome é Lindete Pedrosa, sou professora de administração da ETEPAC. Sejam todos bem-vindos, né? Estamos com transmissão ao vivo pelo EducaPE. Curte lá, compartilha, indica para os amigos. Se você ainda não está inscrito no evento, segue aí o link na descrição do vídeo para que você possa fazer a sua inscrição e garantir aí os dias do nosso evento, né? Se inscreve também nas palestras e fica atento aí até o final conosco, porque no final estaremos também disponibilizando um link para que você confirme a sua presença na palestra e garanta aí o seu certificado, tá certo? Então, vamos à nossa programação de hoje. Temos aqui, no primeiro dia nós tivemos, dia 16/5 ontem, né? A palestra Conhecendo o Modelo de Negócios Canva, Lean Canvas e Pitch. Hoje, no nosso segundo dia de evento, 17/5, temos a palestra Smart Money, Gestão Financeira. E amanhã é o nosso último dia de evento, fica conosco até o final, que teremos a palestra O Profissional do Futuro, a Empresa e os Novos Tempos. Sempre no horário das 16 horas até as 21h30. Fica ligado, fica aí conosco. Eu quero também agradecer, antes de tudo, né, aos nossos parceiros aqui do Sebrae, os palestrantes que se disponibilizaram a fazer parte dessa construção do conhecimento. Ao nosso gerente da Educação Profissional, George Bento, e a gestão da ETEPAC. Nossa temática de hoje, né, será Educação Financeira, com o nosso palestrante do dia aqui, que é o senhor Antônio Heleno da Silva. Ele é sócio da SEG Consultoria Empresarial, mestre em planejamento, pós-graduado em consultoria organizacional, economista, consultor, instrutor, credenciado junto ao Sebrae e ao Senar, especializado nas áreas de finanças, estudo de viabilidade econômica e financeira e planejamento empresarial. Então, tem uma bagagem boa aí para nos passar alguns conhecimentos aí, compartilhar aí esses conhecimentos. Professor, seja bem-vindo, boa noite. A palestra é toda sua, estamos aqui atentos, né, para aprimorar aí os nossos conhecimentos. Fica conosco. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa palestra. Vamos ter a oportunidade de trocar ideias e gerar condições de aprendizado para vocês nessa área financeira, principalmente na área de gestão financeira, e discutir um pouco sobre aspectos voltados para a educação financeira e finanças pessoais. Vamos aqui colocar quais os objetivos dessa nossa palestra. Difundir conhecimento sobre o tema gestão financeira, ao mesmo tempo discutir a importância dos números para a tomada de decisão do empresário durante a gestão dos seus empreendimentos. Ao mesmo tempo, vamos discutir conceitos de custos, despesas, métodos de custeio, margem de contribuição, tratar um pouco de como forma o preço de venda e outras questões relacionadas ao sucesso dos negócios. Ora, no cenário que vivemos hoje, o consumidor é cada vez mais exigente. Existe uma competição enorme, o nível de competitividade é muito grande, justamente porque as empresas, para sobreviverem, precisam inovarem o tempo todo, criar produtos diferenciados para que possa atender às necessidades e aos interesses e expectativas de seus clientes. Para isso, o empresário precisa realmente ter uso do conhecimento. O conhecimento na área de gestão, o conhecimento na área financeira, o conhecimento na área de inovação e outros conhecimentos que possam facilitar a sua tomada de decisão. E para isso os números são muito importantes, porque as decisões para serem tomadas têm que ter informações consistentes. E essas informações poderão ser dadas a partir das ferramentas utilizadas na área de gestão financeira. Bom, para facilitar esse entendimento, qualquer tipo de negócio, esse é o modelo que a gente está chamando de ciclo de gestão do negócio. Quando nós colocamos nesse modelo o ambiente
O ambiente significa o quê? As variáveis que existem fora da empresa. Aspectos políticos, econômicos, sociais, mudanças de uma maneira geral. Então, é o concorrente, o consumidor, o fornecedor. São outros atores que existem fora da empresa. Mas a empresa, para atuar e prestar os seus serviços, colocar seus produtos no mercado, tem algumas áreas específicas da área de gestão. É a parte de compras e estoques, é a parte de pessoas, materiais, marketing, vendas e finanças e custos. Só que cada área específica dessa tem um papel na empresa. Então vocês observem que todas essas áreas fazem parte da administração. Entendendo-se a empresa como um processo, o processo inicia com as compras e estoques, de repente vai no segundo momento a atividade de processamento, o processo, as atividades são desenvolvidas para que a empresa possa prestar o seu serviço e para o mercado saem bens e serviços. É claro que para a empresa se manter no mercado, aquilo que ela cria, produz, ela vai ser colocado no mercado para atender às expectativas e os interesses dos seus clientes se manter competitivo no mercado. Então, sem pessoas não existem as empresas. As empresas são muito importantes porque é considerado, inclusive, um diferencial competitivo para o sucesso dos negócios. Mas tudo isso precisa de recursos. Então, são os recursos financeiros. Mesmo a área de finanças e custos, sendo uma atividade meio, mas ela é importante, porque tudo que acontece na empresa, afinal de contas, precisa de recursos para a própria manutenção da empresa, para o crescimento e a prosperidade do empresário e do empreendimento em geral. Bom, agora tem essa questão, essa citação do Peter Drucker é muito interessante. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então daí a gente pode refletir a importância dos números, a importância de indicadores para que possa facilitar a tomada de decisão do empresário. Então a gestão financeira, ela vai criar todas essas condições de possibilitar informações consistentes para que possa facilitar a tomada de decisão de um gestor ou de um administrador. Bom, e aí vem quais são as principais ferramentas, o que contempla a gestão financeira. Nos pequenos negócios, o que se mais necessita é a existência de controles gerenciais e financeiros. Então, quando a empresa ela está iniciando, o próprio empresário não tem estrutura e recursos para investir em tecnologia, ele pode usar determinadas planilhas, controles manuais, controles técnicos e usar alguns sistemas de controle. Existem plataformas que possibilitam um conjunto de ferramentas onde o próprio empresário ele tem todo o conhecimento do que esteja acontecendo do ponto de vista financeiro da empresa. E resumindo, as principais ferramentas é o quê? Contas a pagar, contas a receber, controle de caixa, fluxo de caixa, movimento bancário. Então, o conjunto dessas informações irão contribuir para que ele possa planejar e acompanhar a situação econômica e financeira da sua empresa e, nesse momento, poder tomar decisões que sejam mais adequadas no dia a dia da sua gestão. Aqui tem um modelo de caixa, que é um dos principais formulários que é utilizado, seja de forma manual, numa planilha de qualquer natureza ou no sistema, é o controle do caixa, a entrada e saída de dinheiro diário. Mas aqui tem outro, que essa entrada e saída de dinheiro, ela se reflete justamente todo esse ciclo de caixa. Então, o dinheiro entra no caixa, a partir da compra, da venda de um produto. O empresário, ele toma outra decisão, que é a compra de matéria-prima, forma seus estoques. Ele, se for indústria, passa a produzir. Se for comércio, realiza a comercialização. Se for serviço, passa a prestar serviço. E a partir daí, ele, no processo da venda, gera ou conta a receber ou, na venda à vista, entra o dinheiro no caixa. Isso é o que nós chamamos a dinâmica do caixa. Então é nesse momento aí que existe a necessidade, é um conceito que nós iremos conversar mais adiante, que trata justamente da necessidade de capital de giro e a gestão do capital de giro. Então todo o dinheiro necessário para a manutenção da operacionalização da empresa acontece justamente quando ocorre esse ciclo.
Bom, agora o outro modelo é justamente o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, se você observar, enquanto o caixa diário ele registra a entrada e saída de recursos naquele dia, o fluxo de caixa ele é um instrumento de planejamento. Você pode, num determinado período, uma semana, um mês, um semestre ou durante um ano, você prever todas as entradas de recursos, as saídas de recursos, no final um saldo mês a mês. Só que esse instrumento, ele possibilita que você faça uma previsão. Eu posso, no início do período, imaginar, com base na minha experiência, no dia a dia da empresa, do conhecimento que eu tenho naquela atividade empresarial, eu posso prever tudo que eu posso gastar, tudo que eu posso receber e o que pode ficar de saldo. E a partir daí, durante a gestão, as ocorrências que forem tendo no dia a dia, nas compras e vendas, pagamentos e recebimentos, eu vou registrando nesse fluxo de caixa. E aí eu posso acompanhar dia a dia, ou mês a mês, ou semana a semana, como está a minha situação do ponto de vista financeiro. Se eu estou numa situação de equilíbrio financeiro ou não, para que eu possa tomar decisão se preciso de um aporte de recurso ou não. É um instrumento muito importante. Um determinado administrador, ele tem toda uma estrutura com várias ferramentas, sistemas integrados, mas se ele tiver na mesa dele, no birô dele, no computador dele, uma planilha preenchida com todas as informações, ele já tem uma ferramenta para a tomada de decisão com relação à área financeira na empresa. Bom, chegou a hora da gente conversar um pouquinho sobre capital de giro. Se fala muito do que é capital de giro. Às vezes tem pessoas que confundem, empresários que não tiveram a oportunidade de se capacitarem, de ter essas informações que vocês estão tendo, né, de achar que capital de giro é só dinheiro em caixa, ou apenas dinheiro na mão, dinheiro disponível para tomar decisão. O capital de giro representa a disponibilidade financeira, seja no caixa da empresa, seja depositado no banco, os recursos investidos em estoques, as mercadorias disponíveis que ele tem, ou produtos fabricados. Ao mesmo tempo, se ele tem uma sobra de caixa, ele faz uma aplicação financeira junto a um banco ou uma outra forma, outra alternativa de aplicação, e também as contas a receber. Nós sabemos que a maior parte das empresas, elas têm duas formas de vender: vender à vista e vender a crédito. E dependendo do tipo de atividade, às vezes acontece muito mais como vendas a crédito. Então, as contas a receber realmente é um elemento do capital de giro muito importante. Então, quando às vezes o empresário diz eu tenho necessidade de capital de giro, pode acontecer por quê? Ou porque ele está vendendo bastante a crédito, não tem recurso suficiente para bancar essas vendas a crédito, como também ele pode estar com desequilíbrio financeiro quando vende a crédito e está acontecendo inadimplência, atrasos. Ele não tem uma estrutura de crédito e cobrança adequada, os clientes não recebem o dinheiro, aí vai comprometer o fluxo de caixa. Tudo isso é discutido e visto como capital de giro. A necessidade ou não de capital de giro vai depender da gestão que ele faça entre a previsão de entrada e de saída de recursos. Bom, aqui é um modelo mostrando realmente, na gestão do capital de giro, o que é que nós temos aí, ó. No primeiro momento, a empresa adquire estoque, ela vende. Quando ela adquire estoque, foi resultado de uma decisão de compra. A compra pode ser a prazo ou à vista, né? Quando a compra é à vista, ele usa o recurso do caixa. Quando é a prazo, ele vai justamente gerar contas a pagar. Por outro lado, quando ele realiza as vendas, ele faz vendas à vista e vendas a prazo. E quando faz vendas a prazo, aí gera contas a receber. Tudo isso é registrado no fluxo de caixa. Qual o risco nas contas a receber? Da inadimplência. Qual o risco que possa acontecer em contas a pagar? Quando ele não tem o equilíbrio financeiro, recurso suficiente para cumprir os seus compromissos na relação com seus fornecedores, na relação com seus credores. Bom, vamos agora falar um pouco na área financeira, que é muito importante para a organização financeira de uma empresa e até da nossa organização enquanto pessoa física, porque se aplica à pessoa jurídica e à pessoa física. O que é que consideramos gastos? Sacrifício financeiro para obter um produto ou um serviço. A coisa mais fácil é gastar. Aí eu às vezes brinco
O desafio é a gente saber ganhar o dinheiro, como conquistar o dinheiro, como gerar receita. Então, todas as empresas elas têm esse desafio, essa dificuldade de procurar criar, conquistar, adotar estratégias, meios de atrair, conquistar clientes e realizar vendas. Mas tem, para qualquer empresa, o que nós chamamos os custos. São valores gastos diretamente na aquisição ou elaboração de um produto ou um serviço. O custo do produto fabricado, o custo do serviço prestado, o custo da mercadoria adquirida. Então, uma empresa para revender, para produzir ou para prestar um serviço, ele precisa de determinados materiais. Esses materiais vão serem realizadas ações de gastos para investir nos custos, para que possa a empresa prestar o seu serviço e operacionalizar de acordo com o seu ramo de atividade. Mas já temos as despesas. O que é que nós consideramos de despesa? São valores gastos diretamente na aquisição ou elaboração do produto. Até se diz que as despesas são determinados gastos necessários para contribuir para a geração de receita. Aí vem a questão do investimento. Veja que custos, despesas e investimentos são formas de gastos. O investimento, ele se configura como a aquisição, a compra de um bem durável. Aquele bem que ele vai passar um determinado período e serve como apoio e desenvolvimento das atividades operacionais da empresa. Então, toda máquinas, equipamento, estrutura. Então, a empresa, se não tiver essa estrutura, ela não será capaz de atender às expectativas e necessidades e cumprir a sua própria missão no mercado em que ela estiver atuando. Agora, os custos, como eles são classificados? Então, os custos para que o empresário possa ter a organização financeira da sua empresa, ele precisa separar o que é custo direto, o que é custo indireto, o que é custo fixo e o que é custo variável. Os considerados diretos são aqueles que são relacionados diretamente com o próprio produto. Uma empresa de confecções, ela como compra o tecido, é uma matéria-prima para produzir a confecção. O indireto é aquele que, de repente, no ambiente da empresa, tem a área de produção, a área da fábrica, onde às vezes tem consumo de energia, manutenção, às vezes algum tipo de reforma. São aqueles gastos que, de alguma forma, precisaram entrar nos custos do produto. É por isso que são considerados custos indiretos. Já tem outra abordagem, que é justamente onde há uma relação entre a separação entre custos fixos e custos variáveis. Só que essa classificação, isso depende muito do porte da empresa. Quando é uma empresa muito pequena, às vezes o próprio empresário, o que ele precisa entender, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é que está relacionado diretamente com a produção e o que está indiretamente, para que ele possa separar e no momento que ele for calcular ou formar seus custos e calcular os preços de venda, ele possa fazer de uma forma mais organizada e consistente. Então, no caso, os custos fixos são aqueles necessários para que a empresa mantenha o empreendimento funcionando. É por isso que a gente diz que eles permanecem constantes, que independem do volume de vendas. Produzindo pouco ou muito, a empresa tem os custos fixos. O empreendedor abre uma loja, ele pode não começar a vender nada. Já tem compromisso com aluguel, telefone, energia, salários e até a própria retirada dele. Então, por quê? Porque ele vai começar a gerar resultado ou lucro a partir do desenvolvimento do empreendimento na relação com seus clientes no mercado. E o que nós consideramos variáveis são aqueles que eles têm uma relação proporcional com as vendas, com a produção. Por exemplo, comissão de vendas, compras de mercadorias adquiridas. Quanto mais eu vender mercadorias, mais eu tenho esse tipo de custo, que é o custo variável. Eu preciso mais mercadoria. Quanto mais eu produzir, eu preciso de mais matéria-prima, material secundário, outros componentes relacionados diretamente com o volume de produção ou de venda. Então agora tem um conceito muito interessante, que ele é muito usado, inclusive, na área comercial. É o que a gente chama o custo das mercadorias vendidas. Quando o processo acontece para uma indústria, então é preciso separar os custos diretos, né? Os custos do produto,
que a partir daí nós vamos ver que se utiliza na formação do preço de venda. Mas no caso do comércio, você vai a um fornecedor, compra a mercadoria. Agora, o preço do produto junto ao consumidor, o preço de compra, mas os gastos que você teve de frete, de impostos, que o próprio empresário às vezes não consegue repassar, ele não consegue compensar de acordo com o regime tributário que ele tenha, e de repente ele tem que incorporar nos seus custos. Então, no caso aí, quando junta tudo isso, é o custo da mercadoria adquirida. Então, como é que uma empresa que tem um comércio, que tem vários itens, como é que ele faz? Vamos imaginar a situação da empresa, que ele, no início, o empresário, no início de suas atividades, ele tem um estoque inicial de 30 mil. Né? Só que durante um mês, ele chegou ao final do mês, ele levantou o estoque e tem um estoque de 10 mil reais. Só que no período do dia 1 até o dia 30, ele teve a oportunidade de realizar compras. Então, nesse caso aí, é por isso que essa fórmula aí mostra que, para que eu possa chegar ao custo da mercadoria vendida, eu tenho que ter a informação do estoque inicial. Nesse caso específico, a gente está vendo que realmente o empresário está iniciando. Mas quando for no próximo mês, esse estoque final, que restou de 10 mil, vai passar a ser estoque inicial do próximo mês. Mas nesse exemplo prático que está colocado aí nesse slide, a gente observa o seguinte, que ele realizou a compra de 30 mil, mas durante o período ele realizou várias vendas e no final, quando fez o levantamento de estoque, restaram 10 mil. Então, na verdade, quanto foi que ele vendeu? 20 mil. Só que esse valor é o custo da mercadoria. Esse custo da mercadoria, esses 20 mil, não é o valor das vendas, é o valor justamente por quanto ele comprou a mercadoria. Aí, nesse caso, essa informação vai ser interessante para ele saber, de acordo com quanto ele apurou no mês, ele teve um custo da mercadoria de 20 e, de repente, ele faz uma relação de comparação. Vamos exemplificar. Se ele, ao comprar, ter tido um custo de 20 mil, considerando vários preços do mix de produto que a empresa esteja comercializando, ela apurou 35 mil, então quer dizer que se o custo da mercadoria foi 20 mil, então ele teve uma margem bruta, que nós chamaremos de margem de contribuição, de 15 mil. Ele teve um custo da mercadoria de 20, mas ele faturou 35. Então é esse lucro que vai dar condições de cobrir os custos fixos dele. Então isso é um aspecto de gestão financeira muito importante para avaliar os resultados que o empreendimento está tendo. Olha aqui uma fórmula simples, né? É justamente o estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Isso aí é como receita de bolo. Ou seja, como é que eu calculo o custo da mercadoria vendida? Eu levanto o estoque inicial, anoto, registro todas as compras, deduzo do levantamento, o inventário final que eu fiz no final do mês. Então, se eu encontrei o estoque final, X, eu faço essa dedução e encontro justamente o custo da mercadoria vendida. Aí existem alguns métodos de custeio, não é? Então, os métodos mais conhecidos é o que nós chamamos de método por absorção e o método direto. O método por absorção considera, além da matéria-prima e mão de obra direta, os gastos indiretos de fabricação através de mecanismos de rateio. Então, é muito comum acontecer na produção, na prestação de serviço. Por isso que às vezes há uma necessidade de fazer um orçamento. Por quê? Porque você vai incorporar todos os itens de custo para saber quanto aquele produto ele teve de custo, para depois você agregar a margem de lucro, os impostos e outras informações necessárias. Isso aí é por isso que o empresário tem um momento que, de acordo com a atividade dele, ele vai observar qual é o mais prático para ele, usar o método por absorção ou o método direto. E aí vem a questão do direto. O direto é quando ele fabrica uma indústria, por exemplo, ele tem que quantificar a quantidade de matéria-prima, a quantidade de material secundário, a quantidade de outros itens que podem entrar na composição do custo do produto dele. Mas no final ele vai ter o custo direto do produto.
Então esse é um ponto importante. Esse método, essa área de custo, ela é muito interessante, que boa parte das empresas tem uma dificuldade enorme, porque envolve conhecer todos os processos que acontecem dentro da empresa para que ele possa quantificar, medir, avaliar e saber cada item de custo que vai contribuir para ele formar a composição do custo do produto dele. Então, a escolha entre absorção e direto vai depender do próprio ramo de atividade. E aqui tem o conceito de margem de contribuição. É uma espécie de lucro bruto numa linguagem simplificada. É a diferença entre o preço de venda e os gastos variáveis, que é justamente os custos e a despesa. Eu tenho o preço de venda, o exemplo que nós conversamos há pouco, eu tinha um custo da mercadoria adquirida de 20 mil e de repente eu faturei 35 mil. Então, quando eu fiz a relação entre o preço de venda e as vendas e os custos que eu tive uma sobra que é a margem de contribuição. Nesse gráfico aqui ao lado, no quadro, nós temos aqui um produto A, um preço de venda que foi determinado por R$50. De repente, esse produto ele teve como uma despesa variável R$5, que pode ser uma comissão, pode ser embalagem, e teve um custo variável, pode ser até por quanto o empresário comprou o produto, R$10. Então, na verdade, esse produto teve o custo de compra de R$15. Mas a margem de contribuição dele foi quanto? 35. Por quê? Porque o empresário conseguiu vender por R$50. Então, representa quanto cada produto ou serviço contribui para cobrir as despesas fixas e formar o lucro da empresa. Quando nós fazemos essa relação de lucro, de margem de contribuição, custo fixo e preço de venda, nós temos que considerar que ao colocar o preço de venda, eu tenho que observar alguns aspectos. O meu cliente está disposto a pagar por esse preço? Quais foram os reais custos que eu levantei para esse produto? E qual a margem de lucro que eu desejo para esse produto? Então, dependendo dessa análise, dessa combinação, você vai verificar se o mercado tem condições de aceitar, porque você não está só no mercado. Então, existem os concorrentes, que cada um procura de uma forma ou de outra criar diferenciais competitivos. E nós sabemos que o preço de venda é um diferencial competitivo importante. Mas é importante saber como calculá-lo. Por quê? Porque ele impacta no resultado da empresa, na lucratividade da empresa. Saber calcular o preço de venda é muito importante para que você gere as condições de viabilidade econômica e financeira do empreendimento e para que ele possa crescer de uma forma sustentável. Agora, quais são as vantagens de se conhecer a margem de contribuição? Ajuda a empresa a decidir que mercadoria merece mais esforço de venda e qual o preço mínimo que pode colocar no momento de promoção. Né? A margem é aquela diferença. Quanto ele poderá reduzir na renegociação com o seu cliente? Até que ponto ele pode baixar o preço? Né? De acordo para não perder a venda. É essencial para auxiliar a administração da empresa a decidir pela manutenção ou não de determinadas mercadorias. Aqueles produtos de baixo giro, aqueles produtos de pouca aceitação, aqueles produtos que realmente, porque quando ele tem produto que compra, que não faz uma análise do mercado consumidor, dos seus clientes, do que eles buscam, e ele faz uma compra muito mais pensando nas decisões de compra dele, sem pensar no mercado, ele pode comprar produto que de repente não vende. E esse produto, quando ele fica paralisado na empresa, ele é capital de giro empancado. É capital de giro que a empresa ela só lucra quando gira, quando vende. Compra, produz, vende. Isso é que cria as condições da empresa gerar a lucratividade e atender aos seus objetivos. Outras vantagens. Pode ser usado para avaliar alternativas de reduzir preço e aumentar o volume de vendas. De repente, o empresário pode pensar, olha, se eu conseguir baixar um pouco, eu posso até diminuir minha margem de lucro, mas eu vou ter a oportunidade de vender uma quantidade muito maior. E eu vou ganhar na quantidade. De repente, eu estou um produto que eu desejo uma margem de lucro de 30%, eu só vendo 100 unidades. Se de repente eu baixar um pouco, reduzir essa margem de lucro para 10 ou 15, eu posso vender 300 unidades. Então ele vai ter um lucro muito maior
relacionada à quantidade de produto que ele vai vender, né? E outra coisa muito interessante é saber, a partir daí, como determinar o seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é uma informação muito importante. Eu vou antecipar um pouco, já para vocês saberem, entender melhor esse conceito de ponto de equilíbrio. É a questão de você saber, olha, eu quando tenho uma empresa, eu tenho que pagar aluguel, telefone, energia, funcionário, as minhas retiradas, né? Eu posso não vender nada, mas já tenho conta para pagar. Mas eu preciso saber, no mínimo, quanto eu preciso vender para que a partir daí eu possa gerar lucro. Por quê? Porque todo empreendimento, a gente quando começa a orientar empreendedores em fase de implantação, estão desenvolvendo modelo de negócio, a gente às vezes mostra para ele que quando ele avalia a oportunidade de negócio, não significa que aquela ideia de negócio ela não é viável. Porque todo empreendimento tem uma coisa chamada o ponto de maturação do empreendimento. Tem um período onde realmente ele tem que esperar o primeiro mês, o segundo mês, talvez o terceiro mês. Depois de um certo período é que o empreendimento começa a gerar lucro, começa a gerar resultado. Por quê? Porque são momentos de conquista, de entrada no mercado, de se tornar conhecido. Agora, do ponto de vista de gestão, vocês terão a oportunidade de conhecer, ou já tiveram a oportunidade de conhecer, de que existem várias estratégias que o empresário, de maneira combinada, integrada, ele possa utilizá-las para dinamizar as vendas. E dinamizando as vendas, os recursos entram. Aí já cria as condições de equilíbrio financeiro da empresa. Bom, aí a gente tem agora, com esse modelo, ele mostra aí uma coisa muito interessante que numa linguagem assim mais técnica é chamado DRE, que é demonstrativo de resultado. O capital de giro já falamos um pouco, né? E podemos conversar um pouco ainda, mas vocês observem ali que no primeiro momento, então naquelas setinhas mostra as receitas, depois das receitas vem os custos variáveis, a margem de contribuição, os custos fixos e o lucro. Ora, é uma continha simples. Quando eu tenho as receitas, se eu faturo, por exemplo, 50 mil a empresa, ela teve um custo variável de 30. Então, logo, ele teve uma margem de contribuição de 20. Mas se a empresa teve um custo fixo de 15, água, luz, telefone, energia, prolabore, os gastos administrativos, qual foi o lucro? 5. Então, aí eu já tenho, é uma ferramenta simples que já avalia o lucro da empresa. A partir daí você vai criar outros indicadores, lucratividade, calcular o retorno do empreendimento, em quanto tempo eu vou ter o meu dinheiro de volta, do quanto eu investi. Então tudo isso, essa ferramenta, ela possibilita. É muito interessante. E aí chegamos ao ponto de equilíbrio, só para revisar um pouco, né? Chegamos a colocar, é o faturamento mínimo que o negócio deve gerar por mês para conseguir cobrir todos os seus custos, tanto os fixos como o custo dos produtos e dos serviços prestados. Então, é uma informação que, às vezes, o empresário, ele, pelas suas características empreendedores, ele até não tem assim, muitas ferramentas técnicas, mas ele já tem uma ideia, a partir da margem de lucro de cada produto que ele comercializa, no conjunto, tendo uma média geral dos seus produtos, a margem de lucro bruta que ele deixa, ele já começa a saber, se eu tenho meus custos fixos custam 15 mil reais, eu tenho que gerar lucro, ter um volume de venda que eu possa gerar no mínimo 15 mil. Mas não é no mínimo, o ideal é pensar, gerar acima disso. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio é o momento em que a empresa não está tendo nem lucro nem prejuízo. Então, interessante para o empresário é ter essa informação de saber que quando você está faturando no limite do ponto de equilíbrio, você está se mantendo, mas não está gerando condições de prosperar, de crescer. Então, o ponto de equilíbrio é importante para o empresário pensar em estratégias de avanços, utilizar várias ferramentas na área de gestão para que ele possa gerar negócio. E a partir daí ele poder prosperar e crescer. Vamos agora chegar num ponto muito interessante que é a formação de preço e venda. Preço e venda tem sido um dos desafios principais da maioria dos empresários. Então tem duas maneiras aí que a gente tem que considerar. São critérios básicos. Levando em conta os custos, despesa e a margem
e o outro é justamente considerando os preços praticados pelo mercado. Vamos detalhar um pouco cada um deles. Olha, nesse caso aqui, eu tenho, quando eu vou analisar na primeira condição, você observa que o preço de venda, que na prática, o que é que acontece? Por falta de informação, os empresários, às vezes, ele compra uma mercadoria por 10, aí vende por 20, na cabeça dele ele acha que está ganhando 100%. Entendeu? Ele compra por 10, vende por 30, eu estou ganhando 200%. Mas quando ele esquece que ele tem que colocar custo fixo, tem que pagar impostos, tem que pensar nas despesas variáveis. Então, esse modelo, de uma forma técnica, é considerar, ter a visão de o preço de venda é como se fosse 100%, e a partir daí, você observa que tem o quê? Esse 100% você vai diluindo, subdividindo, onde tem o custo do produto ou da mercadoria, uma parcela que vai corresponder desses 100%, um valor aí. Tem as despesas variáveis, que você geralmente calcula-se um percentual para saber em relação a esses 100%. Você tem as despesas fixas e tem a margem de lucro desejada. Então, essa receita, essa fórmula, vamos dizer assim, que não deixa de ser uma receita, né? É uma equação matemática que a gente nesse momento não temos a oportunidade de detalhar por conta do objetivo dessa nossa ação, mas você tem que observar que na estrutura do preço tem que ter a margem de lucro, nesse exemplo aí prático, e o empresário ele foi até, vamos dizer assim, muito prudente, 10%, ele pensou nas despesas fixas, ele fez os cálculos, fez uma relação entre o custo fixo dele e o volume de venda que ele vem tendo mês a mês e fez uma relação e calculou o indicador de 25%. Depois tem as despesas variáveis, que ele também levantou todas as suas despesas, fez uma relação com as vendas que vem acontecendo, ele encontrou uma relação de 15%. Então, quando se utiliza essa fórmula de preço de venda, a gente observa o que é o preço de venda. É o custo do produto, que é justamente os 10, que está colocado na parte superior dessa equação aí. Abaixo tem o quê? Tem justamente os 100%, que representa o preço como um todo, entendeu? E aí vem os percentuais que ele criou critérios de rateio. Porque ele fez um rateio o quê? De despesa fixa, de despesa variável e também de outros itens. Porque pode entrar, por exemplo, taxa de cartão, despesas financeiras, isso aí pode entrar uma série de itens, dependendo do tipo de negócio. Quando ele fez os cálculos ali, ele somou 100% menos. Ele somou 15 mais 25 mais 10, dá 15 mais 25, 40, mais 10, 50, restou 50%. E aí ele vai fazer um cálculo. 10 dividido por 50%, ele vai encontrar R$20. Então aí são números relativos, vocês revisam um pouquinho a matemática que vocês tiveram a oportunidade de estudar e vem estudando, que a gente chega nesse número. Então significa aí que ele, quando eu tinha dito há pouco tempo, que ele de repente ele comprou por 10 e vende por 20, ele acha que está ganhando 100%, o que é que a gente observou aí? E o lucro dele está muito claro ali, ó. O lucro dele foi justamente 10%. Entendeu? Justamente ele colocou aí aquele último item. Porque 15% foi justamente o que a gente chamou ali as despesas variáveis, 25% foram as despesas fixas. Então, realmente, de fato, o que lucrou para ele foi justamente 10% de 20%. Então, significa R$2. Ele não está ganhando R$10. Que a lógica, a princípio, é essa. Quando ele não usa uma ferramenta dessa, ele comprou por 10, aí diz, olha, eu estou vendendo por 20, estou ganhando 10. Mas ele esquece que precisa deduzir os custos fixos, despesas variáveis e outros itens. É por isso que é importante utilizar as ferramentas de gestão e as técnicas para a gente ter informações mais consistentes para ter um cálculo de preço de venda mais adequado e seguro. Aqui é outro exemplo parecido, onde a gente deu uma situação de um lápis. O empresário tem um custo de um lápis, que é um valor de R$2. Então, usando o mesmo procedimento que eu acabei de explicar, você vai chegar à conclusão de que um custo do lápis custando R$2, você de repente percebe que o lápis, no final das contas, passou a custar R$5.
E o interessante é que esse slide, você veja que ele está detalhando mais a memória de cálculo, ele está mostrando, olha, a despesa de venda é 8%. Veja que os valores estão, esses indicadores aí, esses percentuais, são diferentes da situação anterior. Por quê? Porque cada empresa ela tem uma realidade diferente. Uma coisa é um empresário que de repente ele tem uma loja no shopping, num desses shoppings. Outra coisa é um empresário que tem uma loja de bairro, que ele tem uma loja própria, ele paga um aluguel menor, o custo operacional dele é menor. Provavelmente vai impactar, influenciar nos custos que ele vai ter. Os custos fixos, os custos variáveis, os custos diretos. Né? O que precisa, na verdade, é ter muita segurança no custo do produto. Agora, esses itens abaixo, que nós colocamos na fórmula, para chegar ao preço de venda final, são informações que nós devemos trabalhá-las para chegar a essas informações e colocá-las ali com o máximo de segurança e ter um preço de venda consistente. Agora, tem uma maneira de você até testar, será que meus cálculos estão corretos? Como posso saber? Você observe que chegamos na situação anterior a um preço de venda de R$5. Então, observe, se eu começar a deduzir no percentual nos valores, eu informei que 8% era despesa variável. 8% de R$5 significa 40 centavos. 32% de R$5 significa 1,60. O custo da mercadoria, 2, que foi dado. Então, ficou claro aí que 20% de 5 é R$1. O interessante, quando você usa uma ferramenta dessa e você calcula seus preços de venda assim, quando você diz, olha, esse mês eu apurei 30 mil. Se a minha média de lucro foi justamente de 10%, então pronto, significa que você teve um lucro de 3 mil. Então é onde a gente chega ao poder da informação sistematizada e organizada. Já quando se calcula o preço pela margem de contribuição, já é outro procedimento, onde a gente tem o quê? O preço de venda, menos o custo, menos a despesa, tem a margem de contribuição. Então, essa abordagem aí é quando, de repente, o empresário tem vários itens, vários produtos, mas ele tem uma ideia da margem de lucro que ele vem praticando, uma média geral. E aí, ele tendo a informação de quanto é o custo fixo dele, ele vai precisar saber qual é a margem de contribuição que ele precisa ter e, acima dela, para que ele possa gerar lucro para a empresa. É outro método, né? Bom, nós tivemos de uma maneira bastante simplificada as informações básicas na área de gestão financeira. Mas agora a gente vai colocar que vale a pena uma reflexão. Quais são as principais causas do desequilíbrio financeiro numa empresa? Se você resolver só comprar à vista, você pode ter um desafio de ter capital de giro. Porque uma empresa, de repente, pode ter um estoque de R$100 mil, 30 mil é recurso próprio, 70 é recurso terceiro. Que ele tem bons fornecedores, ele tem crédito no mercado, tem um relacionamento muito bom com o mercado, ele consegue. Mas quando ele decidir, eu só quero comprar à vista, ele tem que ter capital de giro. Aí já pode gerar uma situação de desequilíbrio. Redução dos prazos com os fornecedores. Cada fornecedor, se de repente, num momento de inflação alta, os fornecedores aumentam os preços de sua matéria-prima, seus produtos, suas mercadorias, mas você nem sempre consegue, às vezes, repassar para seus clientes, porque o mercado reage. Aí você, às vezes, tem que tentar minimizar e reduzir o mínimo que você possa, para que você possa fechar negócio, possa vender. Vendas a longo prazo. Você vende a crédito, você compra para 60, 90, de repente você resolve dar 30, 60, 90, 120, 180 dias. Então, para que você financie um prazo maior do que aquele que seus fornecedores te dão, você precisa ter capital de giro para bancar essa espera. Então, há necessidade de capital de giro. Então, veja que é importante a gestão do capital de giro. Quando você vende a crédito que não tem uma estrutura organizada, não tem algumas técnicas, não aprende como criar critérios para saber vender bem a crédito, aí ocorre a inadimplência e você não consegue receber as suas vendas, aí tem ineficiência na sobrança. Então passa a ser um problema para a empresa de desequilíbrio financeiro. E quando você tem dinheiro parado em caixa,
Dinheiro parado em caixa, a desvalorização, você tem que realmente procurar opções de investimento para utilizar, fazer esse dinheiro render. E quando acontece, na maioria dos empresários, boa parte dos empresários que necessitam de conhecimentos assim, de gestão, de que quando ele acredita no negócio, ele aposta no empreendimento, ele realmente tem que investir no empreendimento para que ele possa prosperar. Mas o que é que acontece? Muitas vezes ele desvia recursos porque para outros investimentos que não tem nada a ver com o empreendimento. Aí termina descapitalizando o empreendimento, gerando dificuldades para a empresa. Então são situações de desequilíbrio. Bom, vamos ver como gerar eficiência financeira, como aproveitar os benefícios da gestão financeira. Quando você cria estratégias que têm condições de vender só à vista, não tem risco nenhum. Quando você tem uma estrutura de cobrança adequada, eficiente, competente, né? Sabe vender bem. Quando você realmente tem um bem, um imóvel, algo que não está sendo utilizado, de repente você precisa de recurso, ao invés de recorrer a banco, aí você procura justamente se desfazer, passar adiante esse produto. Aí não precisa recorrer a banco. Porque quando você recorre a banco, tem os encargos financeiros, tem os custos financeiros, tem uma preocupação maior. Mas aí quando você trabalha com recurso seu, você já fica mais tranquilo. O empresário tem uma maior tranquilidade na gestão financeira do seu empreendimento. Quando você está numa oportunidade de negócio muito interessante, muito boa, o mercado está receptivo e o seu empreendimento gera lucratividade e você passa a investir aquele lucro na empresa, naturalmente o empreendimento ele prospera. Porque nada impede que uma pessoa inicie sua atividade empresarial no nosso modelo de negócio que a gente existe, no nosso sistema que é o modelo capitalista. A gente sabe que o modelo de livre negócio, de livre mercado, a gente sabe que realmente você pode começar como microempreendedor individual, dependendo de sua competência de gestão, sua visão de negócio, o seu desenvolvimento enquanto empreendedor. Você pode começar como MEI, daqui a pouco uma ME, um EPP, uma média empresa, uma grande empresa. Então os grandes empreendedores, eles começaram pequeno. Quando trabalhamos com produtos de maior giro, aqueles que vendem mais, e quando criamos condições de ampliar canais de vendas na empresa. Veja que hoje a gente sabe que o mundo digital teve um avanço muito grande em função até da própria pandemia. Aí o que é que acontece? Empresas que só tinham venda, atendimento presencial, de repente criaram novos canais. Então o mundo mudou, é uma realidade, a tendência é avançar muito mais. Então as empresas para crescerem têm que adotar duas opções, venda presencial e venda online. Então, embora nada impede que você tenha um empreendimento online e um empreendimento presencial, mas a combinação é muito interessante porque amplia a capacidade de gerar negócios para a empresa. Bom, gente, eu quero até com esse slide colocar para vocês que tudo que a gente está trabalhando, conversando aqui com vocês, se aplica à nossa vida pessoal. É por isso que atualmente tem assumido uma importância muito grande a educação financeira, o empreendedorismo, as finanças pessoais. A maioria das empresas se preocupam muito com isso e cada um da gente, nós temos sonhos, nós temos projeto de vida. Vocês são jovens, em qualquer idade, eu sempre imagino o seguinte, nunca é tarde para sonhar, entendeu? Independente da idade. Nós temos projeto de vida. E nem tudo que a gente projeta acontece só pelo nosso esforço pessoal. Nós precisamos de recursos para investir. Então é por isso que as finanças pessoais, você tem que ter todo cuidado, ter disciplina. Então é um conceito interessante, ó. Disciplina, as finanças pessoais. Disciplina que estuda a aplicação de conceitos financeiros e empresariais nas decisões financeiras de uma pessoa ou de uma família. É muito interessante, assim, vou repetir. É uma disciplina que estuda a aplicação de conceitos financeiros e empresariais nas decisões financeiras de uma pessoa ou de uma família. Então, muitas dessas ferramentas que vocês viram, você pode ajustar e se adaptar. E você cuidar. Uma empresa, o que é que acontece quando a gente faz uma relação dessa? A educação financeira e as finanças pessoais, qual a relação? A empresa tem vendas, tem receitas, nós temos salários, proventos, rendimentos, custos e despesas. Nós temos uma empresa trabalha muito com custo e despesa. Nós temos nossos gastos pessoais. Não deixa de ser custos e despesa. Eu pago aluguel, telefone, energia, a minha manutenção, o meu transporte,
tudo, eu gasto. Planejamento financeiro. A empresa faz sofisticadas ferramentas de planejamento financeiro. Mas aí eu preciso fazer orçamento pessoal e familiar. A empresa também tem gestão de projetos, tem várias áreas que a empresa precisa fazer orçamento para tudo. Uma empresa precisa de um orçamento. Recursos próprios. É justamente, eu tenho recursos próprios, eu posso investir. Como também eu tenho buscar recursos financeiros, linhas de crédito, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Saber qual é o acesso a crédito, quais as condições. Então, na educação financeira trabalha isso, na empresa também precisa saber disso. E a preocupação maior, quais são os cuidados que eu devo ter com o endividamento? E se eu tenho uma visão de futuro, eu sonho, seja como empresário, para prosperar, para crescer, seja como uma pessoa física, para prosperar profissionalmente, eu tenho que planejar. Então, muito obrigado e sucesso para vocês. Muito bom, professor. Muito obrigada, viu, pela contribuição. Muito relevante, né, pessoal? Interessante a gente conhecer, né, essa base aí financeira, né, para que os negócios vá bem. Então, não é só saber fazer ou saber administrar, mas é importante também conhecer a parte crucial, que é a financeira do negócio, não é isso? Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Senhor, né? Estamos juntos aí nessa parceria com o Sebrae. Você, alunos da ETEPAC, não esqueça aí de se inscrever no nosso desafio, né? Foi lançado ontem, ainda dá tempo. Participa lá, porque aí vamos ter premiação, né, para a rede da ETEPAC, aí os alunos da rede estadual aí. Fica ligado aí, continua conosco, teremos o nosso segundo momento aí da palestra de Smart Money. Fica ligadinho aí conosco que voltamos já, tá certo? Fica aí.